Olá, muito bom dia para você que está acompanhando a programação da TV Câmara Campinas. Estamos chegando aqui com o nosso Estúdio Câmara. Como você está? Tudo bem por aqui? Tudo ótimo! Hoje é terça-feira e a gente começa o nosso programa de hoje falando sobre beleza, né? Uma conversa leve sobre comportamento, autoestima, os novos olhares sobre a beleza. Você já percebeu como o conceito de beleza está mudando? Tem até pessoas tirando o que foi colocado, homens, mulheres estão cada vez mais livres, né? Para escolher como se expressar, seja no visual, na forma de cuidar do corpo ou simplesmente em aceitar quem são. Hoje a gente fala sobre essa geração que está quebrando tabus estéticos e ressignificando o que é ser bonito. Nós estamos aqui no estúdio recebendo um psicólogo, também temos uma esteticista, uma pessoa que é especialista na estética, vai conversar com a gente para falar como que está acontecendo essa mudança para o mais natural possível. E você aí de casa, conta pra gente, tem uma experiência, de repente fez um procedimento e aí retirou esse procedimento, passou pela retirada, ou então pensou em fazer um procedimento e busca uma naturalidade. Conta pra gente, o que você pensa sobre esses procedimentos estéticos e o que isso tem a ver com a nossa saúde mental? Vamos falar sobre isso, então, o telefone tá na tela, o WhatsApp é 19978293776, manda sua mensagem pra gente contando a sua experiência, ou de repente até a sua dúvida, porque daqui a pouquinho a gente começa a conversar com você que está aí do outro lado, respondendo a sua mensagem. Por enquanto, vamos com algumas informações do Legislativo. Comissão de Cinema entrega relatório final e propõe criação do Sistema Setorial Audiovisual de Campinas. Foram 180 dias de debate, escuta e construção coletiva, e a Comissão Especial de Estudos do Complexo Municipal de Salas de Cinema aqui de Campinas concluiu seus trabalhos e apresentou o relatório final ontem à noite na reunião ordinária de número 62. O documento, com mais de 200 páginas, foi entregue oficialmente ao presidente da Casa, vereador Luiz Rossini. Além do relatório elaborado pelo relator, o vereador Paulo Haddad, os trabalhos da comissão resultaram na formulação de um projeto de lei ordinária que propõe a criação do Sistema Setorial Audiovisual de Cinema de Campinas, o Cinecamp, no âmbito do Sistema Nacional de Cultura. O objetivo é garantir esse democrático, valorizar a produção local e também fortalecer a identidade cultural da cidade. A comissão realizou audiências públicas, visitas técnicas para levantar um panorama completo dos cinemas aqui na cidade. O grupo reuniu representantes do poder público, profissionais da cultura, especialistas, membros da sociedade civil, em torno de uma discussão ampla para os desafios e potencialidades do setor audiovisual. O levantamento apontou que todas as salas de cinema da cidade estão localizadas em shopping centers e que restringe o acesso da população e empobrece a vida urbana. A ausência de cinemas de rua e esvaziamento do centro histórico foram identificados como fatores centrais dessa exclusão cultural. A comissão também destacou o papel fundamental dos cineclubes, universidades, o SESC e o Museu da Imagem e Som de Campinas. Muito bem, mais uma informação do Legislativo chegando para você. Comissão de Educação e Esporte da Câmara realiza hoje, às 14h, a 8ª reunião ordinária deste ano, para analisar pareceres de 43 projetos. Entre os destaques da pauta está a análise do parecer favorável do projeto de lei de autoria do vereador Rubens Gás, que concede gratuidade de transporte, de tarifa, aliás, no transporte coletivo municipal aos candidatos inscritos no Enem durante as datas de realização das provas. Segundo a proposta, para ter direito ao benefício, o estudante deverá apresentar ao condutor o comprovante de inscrição no Enem em formato impresso ou digital com o nome do inscrito, data, local e horário da aplicação das provas, além do documento pessoal com foto. Além desse projeto, a comissão também vai analisar propostas de denominações de ruas, praças e equipamentos públicos, bem como a criação de datas comemorativas e campanhas de conscientização. A reunião será aberta ao público, vai ser realizada no plenarinho da Câmara. Você é convidado especial para participar. Uau, quanta informação! Agora, previsão do tempo chegando para você, né? Tínhamos aí uma previsão de muito vento ontem, essa previsão ela continua porque o IMET emitiu um alerta ontem à tarde e de ventos fortes aqui para nossa cidade, para nossa região, até hoje às 10 da manhã, então continua esse alerta, mas a previsão para hoje mínima de 19, máxima de 28, passando aí esse
tempo, né, do alerta até as 10 da manhã, nós teremos um tempo nublado, né, com possibilidade de chuva no decorrer do período. Muito bem, agora sim, vamos ao nosso tema central, aqui do nosso estúdio Câmara, né? A ideia de beleza, gente, vem mudando ao longo dos anos. Hoje a gente vê homens que se depilam, fazem skincare, frequentam salões de beleza, sem tabu, que bom isso. E mulheres que assumem os cabelos brancos, os corpos reais e abandonaram o peso dos padrões impostos, né? As redes sociais, elas têm um papel importante nesse processo, tanto na construção quanto na desconstrução dos estereótipos. Mas até que ponto essa liberdade é real? E como ela impacta a autoestima e a nossa saúde mental? Vamos falar sobre isso? Então vamos receber a esteticista Vera Lúcia, ela é especialista em estética ortomolecular e harmonização facial e corporal. Vai falar para a gente como é que está sendo o movimento e o que o pessoal está buscando na clínica de estética. Seja muito bem-vinda, bom dia para você. Olá, bom dia. Quero agradecer aí o convite, né, de estar aqui de novo. E eu quero te apresentar. Bom, eu sou a doutora Vera Lúcia, hoje eu trabalho na estética ortomolecular, ajudo homens e mulheres a recuperarem energia, saúde, autoestima, através da terapia ortomolecular. A gente consegue investigar o que está acontecendo com o corpo humano, porque a parte estética ela também está envolvida a parte mental, como ele vai falar também, e também a saúde interna, não é só externo. Então, quando a gente começa a ter qualquer sintoma, seja uma flacidez, uma ruga, isso também está impactando que a sua saúde interna está comprometida. E através da ortomolecular a gente consegue descobrir isso. Muitas pessoas dormem cansada, acorda cansada, fadigada, depressiva, tudo isso tem um porquê. E a nossa pele, como, né, foi falado, ela também impacta, porque a nossa autoestima, a gente olhar no espelho, ver aquela ruga, ver aquela mancha, isso também acaba impactando com a nossa saúde mental, não é? É isso aí. Exatamente, muito bem, Vera, obrigada pela sua participação. A gente tem muito que conversar, mas nós vamos apresentar também o nosso psicólogo e hipnoterapeuta, o Fábio Borges. Seja muito bem-vindo, obrigada pela sua participação. Saúde mental e esse relacionamento conosco, com a nossa estética, tem tudo a ver, né? Bom dia. Com certeza, bom dia. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui com você. Oi, gente, tudo bem? Bom, exatamente, eu acho que essa correlação que a amiga que está falando sobre a estética, a saúde, tem tudo a ver com a saúde mental, as redes sociais, que provavelmente a gente vai aprofundar um pouquinho. Uhum. A gente vê muita demanda hoje em dia, vê muita gente também, grandes influenciadores falando sobre essas pautas que são extremamente importantes e o quanto isso impacta, às vezes negativamente e também positivamente. E sobre essa relação, sobre estar um pouco mais desconstruído e de quebrar tabus, é muito mais válido hoje em dia, justamente por conta desse alcance que a mídia social nos traz. Excelente, 2 convidados especialistas que vão conversar com a gente a partir de agora para falar sobre essa questão. Então a gente já começa perguntando para a Vera, né, o que você observa hoje nos clientes? A busca pela estética, ela está mais ligada à aparência ou ao bem-estar pessoal, né? O que as pessoas buscam? Qual que é a sua avaliação? E você percebeu realmente uma mudança nos padrões? As 2 coisas, né, eles vêm Uhum. através da estética, aí a gente acaba orientando, perguntando: "Como é que tá a sua saúde?". Aí eles começam a explicar que também isso, como eu falei, vai acabar impactando, então a gente acaba explicando, eu como terapeuta ortomolecular, para mim poder fazer um tratamento de manchas, investigar por que que uma pessoa tão jovem, às vezes está cheia de rugas, flacidez, estria, porque uma coisa está envolvida a outra. Então é a consciência de saber que tem que mudar os hábitos alimentares e não é somente aplicar um botox, fazer um preenchimento, um bioestimulador. Então uma coisa está ligada à outra. E Uhum. hoje, como a gente vê aí falando muito, né, de vitaminas, minerais, aminoácidos, eu noto que está todo mundo em busca disso também. Né, eles mesmos estão se Aham. suplementando da maneira que Sim. eles acham que é correto, Aham. sem um profissional. Então, quando a gente vê um jovem com 30 anos com rugas, que está
é normal hoje, né, a gente vê que isso está envolvido a parte alimentar. Excesso de açúcar, carboidratos, e aonde acaba impactando aí a falta de memória, depressão, fadiga, etcétera, né. Poxa vida, né. E aquelas pessoas que buscam, de repente, um preenchimento, um botox, a gente percebeu que muitas pessoas até levavam para as clínicas fotos, né, de repente, artistas, falando: "Olha, eu quero que você desenhe o meu rosto dessa forma". Isso mudou? Isso tem mudado? As pessoas estão realmente buscando ser mais natural possível? Estão buscando a naturalidade. Até eles me procuram por conta disso, eles olham o meu Instagram e falam: "Nossa, eu noto que você, preza, né, pela naturalidade", Uhum, uhum. né, ninguém mais quer ficar exagerado. "Ah, eu quero pôr 1 ml, será que não vai ficar exagerado? Será que Aham. eu não vou ficar com bocão? Ah, o botox, eu não que", tem uns que nem quer que trava muito, para, Sim, né, pra ainda ter aquele movimento, etcétera. Realmente eles estão buscando. interessante isso, né. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, mais de 30% das pessoas no mundo já relataram sofrimento emocional relacionado à própria imagem. Por isso que é importante a gente entender que autoestima e saúde mental, elas caminham juntas e não dependem apenas de aparência, né, Fábio. Então vamos lá, a gente fala muito sobre libertação dos padrões, né, os padrões de beleza, mas ao mesmo tempo, as redes sociais ainda impõem novas comparações. Como é que a gente equilibra essa busca por aceitação com a pressão por perfeição que infelizmente ainda existe, apesar de ter diminuído um pouquinho as pessoas buscando algo mais natural, mas a gente tem a tal da rede social que mostra lá e é uma pressão pela busca da perfeição, não é? Exatamente, até porque hoje nas redes sociais a gente tem as páginas de jornalismo que são muito mais imediatas, e a gente tem acesso muito rápido, e o jovem hoje em dia ele tem esse acesso mais imediato porque ele é mais ansioso. E quando a gente vê essa comparação, eu acredito que isso exista para realmente para conseguir vender, para colocar uma referência, porque nós, seres humanos, nós somos movidos a seres de autoridade, e essas autoridades são aquelas pessoas que representam um valor, uma importância, e hoje isso é direcionado para a internet através de número, de influência, de quantidade de seguidores, do engajamento e a retenção do público. Então, a gente vê sim que tem muita disseminação de comparação em relação à beleza. Obviamente, a gente tem sempre as partes positivas, porque isso vai ir diretamente com atrelado à saúde mental. Às vezes você precisa se renovar. Eu tenho lente de contato no dente, eu sempre quis ter, então traz uma estética diferente, traz uma segurança para você, mas desde que você tenha essa consciência, porque às vezes a gente confunde um pouco da liberdade com a influência. Uhum. E a gente tá lá rolando a tela e a gente acredita que a gente não é influenciado, mas é tanta, informação ao mesmo tempo, são bombas de dopamina ao mesmo tempo, que às vezes a gente acaba se perdendo um pouquinho. Então, nesse ponto de extravasar e de trazer a saúde mental atrelado à influência, eu vejo hoje que sim, talvez essa liberdade que a gente costuma dizer, ela é um pouco mais ilusória, porque a gente tem um caminho para conseguir atrelar e se condicionar e mudar a aparência, mas ainda assim a gente é influenciado. Até porque quando a gente vê os próprios artistas, eles estão se mudando e se repaginando o tempo inteiro, porque a condição vai ditar. Uma Uhum. hora a condição da beleza está assim, depois ela muda, vem um procedimento novo, vem outro procedimento novo e as coisas vão se readaptando. Tudo é assim, na verdade. Então acho que isso é válido, mas a gente tem que sempre prestar atenção, no contexto geral, porque às vezes a gente está buscando, externamente uma figura, mas internamente é um deslocamento de uma dor que a gente talvez não esteja conseguindo saber lidar. Então, na sua avaliação como psicólogo, uma busca incessante pela estética, que tem muita gente que busca, faz um procedimento, daí não tá legal, daí faz outro e faz outro, mas pra gente a pessoa tá maravilhosa, né, Sim. mas pra pessoa ela se olha no espelho, ela não se reconhece, isso tem muito a ver com a questão psicológica? Com certeza. A gente tem uma disforia, corporal muito grande. A gente vê vários segmentos. Eu também sou gerente de academia, então eu consigo perceber muito disso. Às vezes você não tem consciência do seu corpo, não tem consciência do seu rosto, mesmo que a visão do outro passe para você que você tá legal, que você tá num corpo perfeito, mas é uma
profundidade rasa, eu costumo dizer assim, porque você vai buscando e tentando resgatar fragmentos de quem você é, porque você acaba se perdendo com toda essa pressão, essa influência de que você precisa fazer uma dieta super revolucionária, que você precisa de um procedimento, e tem gente que às vezes acaba exagerando e a gente pensa assim, como essa pessoa não consegue identificar que Uhum. ela está bem? E de fato ela não está bem. Então, toda maneira em excesso, tudo que é em excesso sempre vai fazer mal, mas toda vez que isso reverbera para fora, para o externo, por mais que a gente saiba que as pessoas estão fazendo isso para chocar, elas também estão pedindo socorro e automaticamente elas sabem que o público vai ter essa adesão, porque essas coisas vão acabar impactando, o público compra e isso só vai retroalimentando até um ponto em que, dependendo da circunstância, dependendo da quantidade de procedimentos, essa pessoa sempre vai continuar buscando o que a gente sempre vai procurar, que é a validação. E a internet, ela valida a gente, ela vai dizer aquilo que a gente quer e o que precisa ouvir. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque também por conta do hate, do cancelamento, essa liberdade em busca, dessa diferença, né, de você quebrar um tabu, pode ser um poço sem fundo. Interessante. Como que você avalia essa fala do Fábio, Vera? É É isso mesmo, verdade, o que ele né? está falando, muita gente chega na clínica, tá linda, tá maravilhosa, a gente fala: Uhum. "Nossa, você não precisa", "Não, eu preciso". Às vezes, até eles precisam de uma opinião, né, de um profissional. Quando você fala, eles vão dizer: "Ah, é verdade, não tinha reparado isso ou aquilo". Sim. Uhum. Eu procuro até nem ficar colocando defeito. Tipo assim, o que tá te incomodando quando ela chega Aham, para uma aham. avaliação? Porque se você pontuar outros pontos, talvez vai mexer com o psicológico da pessoa, porque você vê que a pessoa está ali buscando algo para se preencher, né. Sim, Aí Uhum. se você fala: "Não, não é a boca, é o mento, é o queixo, é a Aham. tal", a pessoa começa a ver outras, você vai Daí você tirar abre um leque daí um também, né? leque, Aham. aí aquilo vai acabar prejudicando, então não é para todo mundo que a gente pode falar. Então eu pergunto antes: Perfeito. "O que está te incomodando?", porque o que incomoda ela não é o que me incomoda. Porque, Sim. né, senão fica naquela busca que nunca termina. eu não sei se para você é assim também, mas, por exemplo, a gente tem a nossa percepção de quem nós somos, e a gente tem o viés, que é o olhar do outro. Uhum. Então, quando eu estou em atendimento, eu sempre tenho que virar a chave, desligar, e a partir do momento eu tenho que adentrar na mente do meu paciente. Então, não existe um pré-julgamento, porque eu preciso trazer o conteúdo dele e analisar o conteúdo dele de fora. A Uhum. gente, né, os profissionais hoje em dia precisam direcionar e mostrar para o paciente aquilo. Por isso que é importante buscar sempre uma validação de um profissional reconhecido. E a internet hoje, infelizmente, tem muita gente que acaba indo para outros lados e fazendo procedimentos em lugares ou pessoas que não têm renome, não são formadas, inclusive, e acaba dando errado. Sim, porque, igual eu falei, a pessoa chega ali, que já tem um trauma. Vamos dizer que Sim, ele não está satisfeito com ou o lábio, ou com o mento, ou com o nariz, porque tem gente que tá com o nariz perfeito, fala: "Tá tudo torto", não é? sim, Aí você vai lá e coloca mais defeito nela, não dá, né? Porque eu não posso pensar só no dinheiro, eu não posso Uhum. pensar só na venda, eu tenho que pensar que eu estou mexendo com o psicológico de uma pessoa, com a autoestima dela. Né, então você vai ter que falar o quê? A verdade. Dizer: "Olha, talvez vamos dizer o nariz, vamos, né, dar ali uma luz e tal, vai ficar perfeito". Beleza, agora se você começar: "Nossa, tua pele tá flácida, o seu olhar tá caído, a boca tá murcha, o mento", como é que vai ficar o psicológico dessa Sai com o pessoa? psicológico abalado, totalmente abalado, e daí só quer voltar e fazer mais e mais e mais. É um ciclo vicioso, não é? É, infelizmente, muita gente acaba usando desse terror psicológico para conseguir fazer a venda. Uhum, É muito mais bem. comum do que a gente imagina. Olha aí, excelente, né, a visão aí dos nossos profissionais. Agora, quando a gente fala em estética, a gente se arremete sempre às mulheres, né, mas apesar do crescimento, muitos homens que, né, eles vão para as clínicas de estética, mas ainda eles enfrentam o medo do julgamento, é uma mudança cultural que está em andamento, mas ainda falta um pouco. Os homens estão cada vez mais presentes nos espaços de estética. Isso é uma mudança real, Vera, ou ainda é um comportamento onde há muita resistência, muito preconceito? Qual que é a sua avaliação sobre esses
esse cuidado que o homem tem buscado, mas é interessante que é um cuidado, mas que remete à naturalidade, né. Você não vê um homem aí, quer dizer, eu procurei, mas não achei tanta diferença assim. Alguns artistas e tal fazem aquela mudança que fica radical, mas a pessoa normal, a pessoa do dia a dia que busca a estética que é homem, né, o sexo masculino, o que que eles buscam, o que que eles procuram e o que que você vê sobre isso? Ainda, tem aquele preconceito por conta de ser homem? Sim, ainda existe o preconceito, até eles chegam lá, eles perguntam: "Ai, homem faz estética?" "Sim, faz." Aumentou bastante, acho que aumentou 35%, né, dos homens hoje, né, que se cuidam. E homem fazendo preenchimento labial, porque muitos ainda tem aquele tabu, né, "Homem faz preenchimento labial?" Aham. Sim, faz, com naturalidade, Sim, pra não, né. exato. Então faz o botox? Sim, com naturalidade, nada de exageros. Uhum. Portanto, você não viu, né, por isso que você não Exato, encontrou. é. Então é muito natural, os homens hoje estão se cuidando tanto quanto as mulheres. Eu tenho muitos pacientes homens que eles se cuidam e as mulheres ainda não. Você acredita Olha num negócio desse? isso. É até, né, Aham. falo interessante, porque antigamente o homem tinha vergonha de fazer uma unha, Uhum, não é? Ia exatamente. num podólogo, nossa, morrendo de vergonha. Hoje, fazer uma limpeza de pele, eles perguntam, estão lá: "Não filma, não", porque não fala pra ninguém. "É normal?" "Sim, é normal." Aí pronto, daí eles já começam a ter aquela rotina, né, de fazer uma limpeza Uhum. de pele a cada 30, 40 dias, se for necessário, repor, né, tipo um preenchimento ali bem sutil, cuidar da cicatriz de acne, a gente pode ver até que estão pintando o cabelo, né. Sim, né, olha Antigamente isso. não. Antigamente Hoje não, não. as mulheres, né, estão assumindo o cabelo Aham, branco, tá ao os homens estão contrário. ao contrário, né, Exatamente. cuidando, né, da saúde, tipo, da Então, gordura física. Uhum, física. física, aham. Hoje tá mais, tá assim, não tá, os homens estão se cuidando mais, com certeza. Que legal. E isso você, como psicólogo, arremete a quê? Essa quebra de padrões, né, de tabu, que o homem antigamente o pessoal falava assim: "Ah, o homem tem que ser o homem para ser homem tem que ter cabelo comprido e barba por fazer e tal". Tudo bem, barbinha arrumadinha, bonitinha, desenhadinha, o cabelo comprido, legal, cortadinho, ajeitadinho. Hoje a gente está vendo muito isso, né. Sim. A que você acredita que se deve essa quebra de padrões? Olha, eu acredito que a sociedade como um todo, ela teve uma ruptura muito grande, ela teve uma mudança drástica, e eu sempre costumo dizer que as mudanças, quando elas são muito drásticas, elas realmente moldam a sociedade. Então, hoje, olhar com essa quebra de tabus sobre o homem estar em espaços onde ele não estava, onde ele não se permitia, vem muito de encontro com as pautas que são levantadas, a forma como a educação é direcionada, como os nossos pais cuidaram da gente. Hoje, os pais estando mais jovens, como eles têm essa liberdade para cuidar dos seus filhos, né? Então, isso muda totalmente o comportamento dessas pessoas. E como eu estava dizendo, a gente está meio cansado também. Então, a sociedade ela vai mudando. Hoje a gente tem inteligência artificial, então é muita informação, muita coisa ao mesmo tempo. E os homens estão se cuidando, cuidam muito do corpo. Então, não é só sobre mais, não é necessariamente só sobre a estética, mas é também sobre Uhum. um bem-estar, um estado de espírito, uma forma de você extravasar as suas angústias. Então isso tem mais a ver com o fato também de você se sentir bem, de hoje muito os homens acabam brincando com isso, né, vira piada de quinta série Uhum. com quando estão na rodinha com outros Sim. amigos. Então não tem problema você estar bem com você. Acho que também essa questão do homem assumir a sua masculinidade frágil, no sentido de também entender que dentro dele existe o feminino, que é a parte sensível, Uhum. ele não pode deslocar ou rejeitar essa parte que existe nele. Não é porque ele aprendeu lá na cultura ou no passado com os pais ou os avós que o homem da sociedade, ele era o homem que precisava gerir a casa e a mulher ficar em casa. Como eu disse, a sociedade ela está totalmente mudando o comportamento. Então hoje a mulher é muito mais empoderada, ela pode também estar em todos os lugares onde ela esteja, inclusive em grandes patamares, assim como o homem também pode ter o seu lado feminino, assumir a sua feminilidade e conseguir compactuar para que a gente consiga desconstruir cada vez mais todos esses estereótipos.
Excelente, né, Vera? É. E a gente falando dos homens, agora você falou das mulheres que deixam os brancos, né, os platinados. Essas mulheres que vêm assumindo os fios brancos e os corpos reais, né, essa escolha vem acompanhada de um empoderamento ou ainda enfrenta um julgamento? Qual que é a sua avaliação? Você acha que, a gente vê as mulheres que deixaram os cabelos todos brancos, platinados e tal. Você acha que é empoderador mesmo? É a mulher empoderada que faz isso? Ou tem aí um julgamento e essa mulher que opta por ser natural, ela ainda sofre um preconceito? Eu acho que ainda ela sofre o preconceito sim. Por quê? A minha mãe deixou o cabelo branco. Uhum. Ela falou: "Não, vou assumir o cabelo branco porque a sociedade", né, todo mundo estava assumindo, daí vinha as amigas e falava, Aham. os parentes falavam: "Por que você não assume o seu cabelo branco?". Ela resolveu assumir o cabelo branco, ficou uns 6 meses. Aí ela falou assim: "Nossa, não me aguento mais, ver esse cabelo branco". Falei: Aham. "Pintou". Falou: "Por que que eu usei o cabelo branco?". Então é relativo, né, uns se aceitam, Uhum. outros não, outro tá cansado de pintar o cabelo. É complicado, né, julgar. Eu acho que a sociedade, igual ele falou, tá mudando mesmo. Uhum. Antes tinha aquele corpo perfeito, hoje tem gente que não tá nem aí pro Uhum. corpo, né, se assume. Eu acho que é meio difícil a gente julgar isso, né. Eu posso falar Exato. aqui que todo mundo tá assumindo e os outros dizer: "Não, não é". Eu já não ficaria com o meu cabelo branco. Uhum. E também Então, porque porque nós amadurecemos, mudamos, o nosso exato. comportamento muda, as nossas atitudes mudam, dependendo de como a sociedade também vai Vai mudando. mudando, né, porque Uhum. você vai muito pela modinha, né. Sim. A modinha é o cabelo branco, então você acaba: "Ah, vou deixar meu cabelo também Aham. branco". E É pode ser que exista conversando. muita influência, né, às vezes a gente se inspira naquele artista que a gente gosta, e Sim. aí isso vai Aham. É, fazer com que a gente assuma aquela persona, e aí ao assumir aquela persona naquele momento, a gente vai trazer esse empoderamento, vai se sentir mais seguro, mas pode ser que passe 6 meses, a gente já enjoou dessa vestimenta e fala: "Ai, eu não Aham. quero mais essa roupa, vou agora procurar uma outra E tá tudo inspiração". bem. Ou às vezes você não quer procurar mais inspiração, aí você fica no seu casulo, você fala: "Ah, Aham. eu vou ficar desse jeito mesmo e eu vou me amar assim". É isso mesmo. Quando a gente fala em liberdade, né, liberdade estética, a gente também fala de identidade, não é? Então, como a forma de se vestir, também de usar cabelo, de cuidar do corpo, tudo isso influencia na nossa saúde emocional e também na autopercepção das pessoas, Fábio. Essa Exato. essa essa identidade, né, qual que é a importância da gente manter a identidade, manter quem somos, independente, do que a gente vai fazer na questão estética, mas a gente precisa manter a nossa identidade. Até que ponto isso é importante? O antes de responder, eu quero dizer que para a gente evitar a frustração, na maioria das vezes, como a gente tem esse acesso e essa validação, como eu disse lá no começo, às vezes a gente muda pelos outros. A gente Uhum, fala sobre, seguir os nossos próprios pensamentos, a nossa própria vida e o destino, mas nós somos influenciados o tempo inteiro. A sociedade sabe usar isso muito bem, as cores, o visual, a música, tá tudo aí para que a gente, de fato, faça escolhas, às vezes não são escolhas nossas, tá, são sim. escolhas inconscientes. Então, quando a gente olha para para isso que você trouxe, de assumir a sua identidade, de assumir o seu cabelo, é porque cansa. Eu vejo muita gente levantando as pautas de que realmente você não precisa se enquadrar dentro de um estereótipo que a sociedade está te impondo. Acho que as pessoas estão rompendo essas bolhas num nível muito grande. E Uhum. através desse rompimento, a gente está vendo muita diversidade de pessoas. E eu vou arriscar em dizer que eu tenho 31 anos, mas assim, em 10 anos eu vejo que muita gente diferente que eu vejo hoje, eu não costumava ver. Talvez a internet, obviamente, tenha facilitado esse acesso, mas eu acho que as pessoas estão mais corajosas e elas estão querendo sair daquele padrão de que elas têm que seguir do senso comum. Hoje eu vejo muita gente, inclusive mais novo na minha idade, os meus amigos, muita gente não quer ter filhos, Uhum. muitas mulheres não querem, engravidar, muitos caras não querem casamento, às vezes. Ou a gente também vê muitas escolhas diferentes em assumir a sua liberdade, muita gente tem a questão com a religião,
Antigamente você crescia com uma crença já definida e isso Exato. ia se passando em gerações. Hoje você vê muita gente que acredita em Deus ou em outras, Uhum, religiões, mas você não vê pessoas que têm uma mesma frequência em uma crença específica. Na minha idade, pelo menos é o que eu vejo, assim, tem muita gente da minha idade que eu vejo que não tem uma crença definida. uhum. Então essa liberdade de pensamento, talvez seja uma válvula de escape para falar assim: "Poxa, eu preciso me libertar de todas essas amarras, porque a sociedade está espremendo todo mundo". E quando a gente fala sobre árvore genealógica, sabe quando você, passa por um trauma? Não sei se vocês já viram isso, mas passa por um trauma, aí você vai repetindo, porque o meu pai e a minha mãe me trataram desse Uhum. jeito, e aí você tem um filho, e aí você trata também. E aí você fala: "Aí, calma aí, eu quero romper esse ciclo aqui, não é Exato. porque eu fui tratado assim que eu preciso repetir". Só que essa coragem que você tem para assumir, precisa de força, porque quando você assume todas as suas mazelas, você enfrenta o mundo. O fato de você se assumir e ter a sua independência, a sua liberdade, assumir o seu cabelo, assumir o seu corpo, a sua gordura, isso vai incomodar muita gente, Uhum. porque a gente sempre vai olhar o outro com a projeção de algo que a gente gostaria que essa pessoa fosse, mas a gente sempre vai estar falando da gente. Uau, interessante, muito bom, excelente, não é, Vera? Sim, excelente, é isso aí mesmo, né. E você falando isso, eu noto, assim, que muita gente vem, porque a amiga fez um preenchimento, né, Uhum. aí ela vem: "Ai, nossa, minha amiga fez um preenchimento com você, o que você acha meu lábio e tal?". Aí acaba sendo o quê? Se espelhando no outro, Sim, né. sim, Uhum. porque gera É identificação. Sim. É. identificação, porque muita gente não tem opinião própria ainda, Sim, né, com formada. certeza. É interessante isso. Porque agora ela falou, a rede social, às vezes você vê lá um artista, você Uhum. vê um amigo, você vê o colega que você está seguindo, que ele pinta o cabelo daquela cor, daí você quer se espelhar nele, ou fez um preenchimento, ou fez um bioestimulador, ou tem uma pele mais lisinha. Porque eu sou a favor, claro, da estética, você Uhum. envelhecer bem, sua Sim, Sim. autoestima lá em cima. Porque mexe com a nossa autoestima, não é? total. A gente Aham. chega lá, eu falo assim, que é a crise depois dos 40. Nem fala. Então, a gente eu acho que vai mexendo com neurotransmissores, vai Aham. baixando e você começa a entrar numa depressão, aí você começa a ficar insatisfeita com tudo que você vê na frente do espelho. Aí você Uhum. começa a ver aquela ruga, você começa a ver que a pele tá caindo, né. Então é difícil aceitar, o corpo vai mudando, você vai ganhando mais gordura localizada, aí você Uhum. vê a sua colega, às vezes, com a mesma idade que a sua, tá bem melhor que você, aí você vai buscar malhar, tratamento estético, você começa a investigar até, né. "O que você Sim. tá fazendo, amiga? Que você tá O que tomando? você tá Passa a tomando? receita. Me passa me passa a receita". Então, isso me acende um alerta aqui, a questão da comparação. Muito bom, bem pontuado que a Vera trouxe pra gente, porque assim, é é a comparação que faz a gente, às vezes, vacilar nesses procedimentos estéticos, e a gente precisa de um profissional que nos, acenda uma luz, fala: "Opa, espera aí, né, é realmente isso mesmo que você quer? Realmente, será que isso combina com você?". Porque o que nós vimos aqui recentemente, Eu Vera, falo isso. foi, que algumas a atrizes ou então, dançarinas, enfim, não vou falar nomes aqui, mas que retiraram os procedimentos que fizeram há um tempo atrás, em busca da naturalidade, né. Isso você vê como uma modinha também, ou então a idade dessas mulheres trouxeram uma maturidade e uma, eh, de repente um autoconhecimento fez com que elas entendessem que elas não precisavam de tudo aquilo para serem bem vistas. Ai, eu acho que estava um exagero, né. As pessoas estavam mudando a identidade, não era mais aquela pessoa, não era por exemplo, eu, se eu exagerar, eu não sou mais a Vera, Muda totalmente o muda rosto, né. totalmente, Aham. a gente vê ali alguns, atores, né, atrizes, que eles exageraram tanto que mudou totalmente a identidade. Então eles tiraram por quê? Porque às vezes você vê uma foto da infância, creio eu, né, você que é psicólogo, Uhum. você fala: "Mas eu não sou mais essa pessoa". Exato. Eu mudei muito. E eu sei por mim hoje, claro que a gente vai mudando, eu não tenho exageros, né, eu faço Uhum. só um refino, porque eu acho que é necessário, a gente Sim, vai sim. envelhecendo e vai perdendo, massa, tanto
a parte óssea, a parte de gordura, então a Uhum. gente vai repondo, Ajustando aos ajustando aos poucos, né? poucos, não Aham. mudando sua identidade. Exato. Então vem uma pessoa com uma foto, uma atriz, um amigo que fez, a gente já avalia. Ó, Uhum. para você não vai ficar legal, porque você vai mudar a sua essência. Então, porque isso mexe com o nosso psicológico, né, a gente olhar no espelho e você não se identificar. Quando vem uma pessoa, acabou de se separar do marido, ela tá totalmente perdida, ou perdeu um filho, um ente querido, ele chega ali, ele quer uma mudança, por quê? Porque ele não tá se reconhecendo na frente do espelho. Aí você vai lá: "Ah, eu quero mudar, quero mudança", e já chega com esse propósito. Aí você vai lá: "Você tá preparada para mudar?" Porque na hora que você olhar na frente do espelho, você não vai se reconhecer, que acontece muito com a cirurgia plástica, né. Aí Uhum. até os médicos levam processos e tudo por Sim. conta disso. Então eu faço o quê? Vamos começar aos pouquinhos? Vamos por 1 ml, você vai voltar para o retorno daqui 15 dias, a gente vai reavaliar novamente, ou sou sincera, se eu pego o espelho, vamos olhar aqui na frente do espelho, você tá vendo, se eu aumentar o seu malar, não vai ficar desproporcional? Aí você vai, o lábio, ó, você já tem uma estrutura labial legal, vamos fazer só um refino, não 2 ml, porque tem gente que já quer 2, exagero. Só que você concorda que ele não sabe como vai ficar o resultado, quem sabe é o profissional que vai fazer. Exato. Então a gente tem que ter essa consciência, porque se eu pôr 2 ml num lábio que já tem estrutura, ele vai ficar exagerado. Aí muita gente fala: "Eu vou ficar com aquele lábio de linguiça?", não é? Verdade, 2 linguiça. É verdade. Aí se né, então você Aham. tem que levar para ele: "Será que você está preparado para isso?". Uhum, uhum. Porque daí acontece o que? O exagero, porque daí a pessoa não gosta, chega no profissional, ele fala assim: "Ah, vamos pôr mais malar para a gente poder", Vai tentando vai ajudar a ajustar e vai ajustar e piorando, vai né? piorando. Uhum, Aonde exatamente. chegou um ponto, todo mundo tá retirando e recomeçando, né, começando tudo do zero, porque ele não tá 100, ele não tá Não, não zero, é importante a gente salientar aqui que é retirou, mas não retirou 100%, 100%. né, ou de repente retirou 100%, mas foi recolocando para poder Colocando, ajustar, porque eu né. conheço muitas pessoas que tiraram o lábio, aquele lábio de linguiça que todo mundo fala, o exagero, e aí foi colocando, ficando um lábio natural, malar, mandíbula, né. E agora o Interessante. botox a gente nunca fala que alguém retirou, né, porque não tem como retirar. O bicho voador também não, porque você precisa de estrutura. Mas o preenchimento ele chegou, meu Deus, o exagero do exagero do exagero, né. Então, a Vera trouxe para a gente um ponto legal, interessante para a gente debater referente à psicologia de pessoas que vão à clínica e que de repente passaram por um trauma, né, da perda de um ente querido, enfim, uma separação, né, e aí chega para a profissional e fala: "Eu quero mudar". Isso é uma total perda de identidade, de repente momentânea, o que que acontece, por que que isso acontece, e quando a gente tem que se atentar que de repente pode ser uma válvula de escape e a gente pode ter um prejuízo lá na frente. Olha, isso é muito grave, porque é como se fosse eu falo que é um deslocamento. Eu pego, uma dor muito grande e eu coloco ela num lugar que eu não quero olhar para ela e mexer para ela. É como se fosse um processo de luto. Primeiro vem a Uhum. negação, tá, eu passei por um processo de término de relacionamento, onde 2 pessoas se amavam e passaram a se odiar no final. Então eu vou deslocar essa dor, eu vou tentar achar uma culpa para justificar as atitudes envolvendo ambas as pessoas. Porque sempre quando a gente termina um relacionamento, a gente sempre vai achar que a culpa é do outro, né. É Então sempre assim, né. a gente nunca fez nada Aham. errado. É. Então quando a gente busca dessa maneira para conseguir através da estética preencher, fazer alguma coisa para mudar, você quer de fato mudar, você quer trazer esteticamente uma outra pessoa, acreditando que essa pessoa vai te salvar daquela frustração ou daquela dor. Mas quando você olha para isso, é só um deslocamento, é algo que Uhum. você não quer mexer agora. Quando a gente está fazendo sessão, por exemplo, tem muito paciente que tem resistência. E aí Uhum. você vai devagar tentando tocar no assunto, às vezes ele até sabe que aquele assunto é um assunto que dói nele, só que ele cria tanta resistência que às vezes ele não volta, porque a gente tem medo do desconhecido. Então, o que que aconteceria caso eu terminasse o meu relacionamento e lidasse com
essas faltas, como que eu vou ser uma pessoa diferente se eu já estava habituado a conviver com uma pessoa antes, com rotina e etc. Ah, eu vou para estética, porque eu vi que as famosas de Hollywood agora tiraram as bocas de linguiça e colocaram um negocinho mais bonitinho. Agora eu tô mexendo na maçãzinha do rosto, aí tá fazendo um negócio que puxa aqui. Então, poxa, como ela ficou bonita. E aí vai em contraponto com o que você disse aquela hora. Mas às vezes eu faço uma comparação com o outro, nossa, nela ficou tão legal, ou nele ficou tão legal, por que que em mim ficou diferente? Porque talvez, né, são coisas diferentes, além de pessoas diferentes, corpo, Uhum. genética, estrutura e por aí vai. Então é muito mais um deslocamento de uma frustração, e quando a gente toma qualquer tipo de atitude à base de uma emoção não resolvida, a gente sempre se arrepende depois. Exato. E aí a importância de um profissional que realmente olhe, né, para o cliente ou o paciente de uma maneira, que ele possa olhar o lado psicológico, né, o que que a pessoa está sentindo naquele momento, o que que a pessoa realmente está buscando naquele momento, porque depois vai pedir para reverter e aí vai dar problema. Então é importante isso que você pontuou, a forma com que você trabalha e a forma com que você aborda os seus pacientes, não é? Sim, porque eu estou mexendo com o psicológico dele, com a Uhum. autoestima. Eu já fiz isso, quando eu me separei a primeira vez, primeira coisa que eu fui fazer é mudar meu cabelo. Eu não sei, igual ele falou, é a mudança que você quer você quer mudar, você quer ser uma nova pessoa, uma outra pessoa. E aí você acha que cortando o cabelo, né, porque o Uma cabelo quando mudança você corta exterior, na É. é, verdade, que né. você é uma Aham, nova pessoa, você acabou de se aham. separar. Então você não quer mais se comparar com aquela pessoa, eu não quero me comparar com a Vera que estava casada, né, que estava ali num sofrimento, porque como você falou, sempre a culpa é do outro, não, mas eu Uhum, sempre falo que 50% é minha culpa e 50% é do outro, mas uhum. você quer uma mudança. Você fala: "Não, eu tenho uma vida nova, então eu vou lá, vou mudar meu cabelo", né. Naquela época, quando eu me separei, não tinha o tratamento estético, assim, na palma da mão. Sim. Então você quer, fazer um preenchimento labial, ou mudar a pontinha do nariz, alguma coisa, porque isso também mexe, com a nossa personalidade, né. Sim, sim. Até li um livro esses tempo atrás, a gente tem um nariz torto por conta de uma personalidade, a gente tem um dente mais afastado por conta da personalidade, então quando a gente faz um tratamento estético, a gente muda a nossa personalidade. Então, aí é que eu cuido do meu paciente, será que ele está Uhum. preparado para mudar a personalidade dele? É interessante, porque imagina, você vai lá, muda a pontinha do nariz, você mudou uma personalidade. Você pôs lábio, você ficou mais sensual, você mudou uma personalidade. Você pôs lá a maçãzinha do rosto, agora ele falou, o malar, você mudou a sua personalidade. E aí, você está preparada para isso? Você é uma nova pessoa. Então, antes de eu fazer o procedimento, eu avalio muito esse paciente. Eu fico ali conversando uma meia hora com ele, avaliando tudo. Eu não sou psicólogo, mas a gente tem que avaliar. Por que que ele veio fazer o preenchimento? Por que que ele veio buscar o procedimento? Ele está bem psicologicamente? Sim. Porque a gente na área da estética, a gente pega de tudo, tá? De Uhum. tudo. Teve gente assim de sair de Limeira, vir correndo, porque naquele momento ele queria fazer um tratamento. Pois por que que ele queria fazer? Naquele momento. Naquele momento, porque ele não estava bem com ele mesmo. Uhum. É uma válvula de escape, É às uma válvula vezes, de né? escape. E daí eu vou lá, vou fazer, chega amanhã, ele olha na frente do espelho, ele começa a ficar insatisfeito, aí ele vai voltar, às vezes até para fazer a retirada, Aham, porque ele não gostou, exato. porque isso acontece, nunca aconteceu comigo, graças a Deus, Uhum. mas acontece do quê? Como eu falei, da personalidade, de fazer ali um preenchimento labial, olhar no espelho e dizer: "Nossa, eu estranhei totalmente, não era o que eu né, que eu pensei de ser Uhum. tal". Sim. Aí eu falo: "Calma, calma que tá meio com edema, tá inchadinho, espera 15 dias". Nesses 15 dias, 10 dias no máximo, dizer: "Nossa, amei, ficou perfeito". Mas Uhum. aquele momento ele estranhou. É, mexe muito com a nossa É um personalidade, né. choque de Mexe, é um É um choque, identidade. choque é de um choque de identidade. É. identidade. E é por isso que a gente precisa estar aí, quando vai buscar um procedimento estético, tá com a cabecinha em dia, né, não fazer no impulso e buscar profissionais que realmente vão olhar você, e com carinho mesmo, né, com assertividade, não só: "Ah, eu quero lá colocar 5 ml", vai lá, vamos colocar 5 ml. Não, né, a gente precisa
de pessoas que realmente entendam, né, da estética e também tem aquela pegada psicológica que todo mundo tem um pouquinho, né, e aí eu acho que isso faz toda a diferença, né, E Vera? hoje em dia, né, tá todo mundo se alimentando mal, a parte então acaba mexendo com a parte psicológica, com neurotransmissores, porque serotonina nós temos 90% é produzida no nosso intestino, então a gente tá com o intestino inflamado, não tá fazendo absorção de vitaminas, minerais, dos nutrientes necessários, então tudo isso vai acabar abalando o corpo inteiro. Então você olhar na frente do espelho e você não tá satisfeita com a gordura localizada, tem gente magra que chega lá, que tem uma gordurinha, assim que você fala: "Não, não é essa gordurinha que está prejudicando toda a parte psicológica dela". A gente sabe que não é, né, Uhum. ela não está bem resolvida. Então, é importante uma boa alimentação, é importante atividade física para a parte psicológica também, é importante procurar um profissional quando você porque é difícil a gente assumir que a gente não está bem. Exato. É Exatamente. difícil, né, a gente dizer assim: "Não, eu preciso de um psicólogo, eu preciso de uma terapia", é difícil. Então você vai procurar outras alternativas, você vai procurar estética. Eu sei por quê, eu atendi já eu tô 15 anos na área. Tem gente que chega chorando, eu pergunto: "E aí, me conta, como você está? O que que você quer melhorar?". A pessoa começa a contar uma história: "Ai, eu perdi meu pai, eu perdi minha mãe", e começa a chorar. Aí você pensa: "Nossa, aqui é um consultório de estética", mas aí você está entendendo que está Uhum. mais profundo ainda, mas é difícil você chegar para o paciente e dizer: "Vai procurar um psicólogo", Exato. Aham. não é? Ele não vai aceitar. Ele acha que ele fazendo um procedimento estético está tudo bem, porque ele vai melhorar essa parte psicológica. Até porque a parte psicológica, às vezes a pessoa fala assim: "Ai, a minha amiga precisa de um psicólogo, eu indiquei você". E aí, às vezes, eu faço anamnese para tentar entender, e aí eu vejo assim: "Nossa, esse paciente não vai fluir". Por quê? Porque o paciente ele precisa querer. É, Verdade. Exatamente, esse é Aí, o se ponto. a amiga que quis por você já Aham. começou errado, não vai funcionar. Aí você Uhum. vai olhar para o profissional e falar: "Ai, não tá funcionando comigo, o profissional é ruim". Não, é, você tem que aceitar e você tem que querer. Mas para chegar nesse processo, eu costumo dizer que a parte de chegar no atendimento com uma terapia é o ponto do basta. Você já tentou de todas as possibilidades, você não aguenta mais e é. você não sabe o que fazer. Você fala: "Meu Deus, eu preciso de terapia". Aí você busca a terapia por vontade própria. E quando você busca com essa intenção, ela flui, ela funciona. E como você disse, e você também, tem muitos profissionais na área da estética, eu sou super a favor, gosto também bastante, Uhum. inclusive tem que pegar contato. Mas, sou super a favor desde que isso faça a gente bem. É claro que eu quero ficar mais bonito, mais belo, o meu rosto, tirar umas ruguinhas aqui, talvez mexer um pouquinho no nariz, mas isso é um desejo meu, né, de deixar um pouco mais uniforme, para ficar mais feliz comigo mesmo. Uhum. Nada além, não vou fazer porque alguém disse que o meu rosto é feio, não, é um desejo. Então, assim como existem profissionais bons, existem ruins também. Então, por isso que é importante. Você disse: "Ah, eu não sou É, psicólogo", mas se você souber, ser, uma pessoa que ouve o é. seu Uhum. cliente, com certeza você vai perdurar muito mais na sua profissão, porque ele vai voltar, ele vai trazer boas referências e sempre vai compartilhar para você. E agora você falou, Excelente. mexe com a parte estética. Teve um rapaz que me chamou muita atenção, ele tinha uma marca, uma cicatriz de acne muito profunda, Uhum. e ele tinha quase 50 anos. Aí ele foi em várias clínicas, fizeram laser, fizeram todo o procedimento que não resolveu o problema dele. Aí eu falei: "Não, eu vou fazer um leve preenchimento nessa região, vai ficar legal". Quando eu fiz, ele se emocionou, ele chorava, porque ele falou assim: "A vida inteira eu tentei, eu busquei isso, Olha e isso. você conseguiu resolver". Então a gente sabe que, é uma cicatriz de acne, que para Sim, muitos pode falar assim: "Ah, uma cicatriz de acne", mas para ele mexeu com a autoestima dele. E aí Uhum. teve um caso também que, eu atendi, a pessoa já chegou chorando, coloquei ela, fui fazer o preenchimento, eu perguntei: "Tá doendo?". Ela falou assim: "Mais que a minha dor na alma, impossível". Olha isso. Aí eu falei assim: "Será que não é melhor você procurar um psicólogo?".
Por quê? Você acha que eu preciso de um psicólogo? Vem não, é que você tá falando a dor da Sim, alma, né. aham, Ah, ela já então colocou pra fora ela já aquilo, colocou pra né. fora. Então, Aham. quer dizer, não era a estética que ia resolver o problema da dor que ela estava sentindo. Só é camuflar, né. É, mas aí você viu que ela não aceita. Eles É, não aceitam a gente mandar para o psicólogo, é uma entendeu? resistência É É uma uma mesmo. resistência, resistência. né. É porque, na verdade, tem que trabalhar um autoconhecimento para você ter o entendimento do que está acontecendo contigo naquele momento, e isso demanda muito tempo, né, não É, é assim de uma hora para outra. Mas eu fico feliz que você dá esse acolhimento diferenciado, porque a gente precisa. De repente você, não entende que você precisa de um psicólogo, mas você vai buscar uma válvula de escape na estética, aí você vai e de repente encontra ali um conforto, e isso faz bem, né. Então a gente É, a gente precisa tem que ouvir, ser é isso ouvinte, com né. mesmo, é certeza. isso mesmo. Só precisamos tomar cuidado também com essa questão aí de agir no impulso. Agora 8h58, vamos lá então, tem algumas perguntas? Vamos lá, produção, pode mandar a pergunta pra gente, por favor? Vamos ver quem é que tá conosco, a gente vai até, deixa eu ver, 9h10, né? Tá bom então, vamos lá, pode mandar, por favor. Gustavo Pereira, do Jardim São Gabriel. Quando a estética deixa de ser escolha e vira obrigação social? Quais são os sinais que ultrapassamos esse limite? Uau! E agora, quem responde? Vai lá então, nosso psicólogo. Eu acho que é o psicólogo, hein. Quando a É, estética deixa de ser escolha e vira obrigação social. é para você estar bem para a sociedade, não é? Quando você perde a essência de quem você é, quando você está perdido no mundo e você acredita que a vida acabou para você e que nada de que você faça vai dar certo, porque a gente passa por esses conflitos internos e a gente tenta de todas as maneiras buscar essas mudanças. E a gente está falando sobre as mudanças estéticas, quando se torna uma disforia corporal, onde você não se enxerga mais, onde você não aceita o seu rosto, a sua identidade, a sua personalidade, aí já ultrapassou o limite e você precisa entender que você precisa de ajuda. Como eu disse, não é um problema você buscar procedimentos estéticos para você fazer um retoque aqui, elevar a sua autoestima, mas quando chega nesse patamar de você ter essa disforia corporal da sua imagem, ou que você precisa agradar o outro, você está vivendo a sua vida em prol do outro, infelizmente você está deixando de viver em função do que você precisa viver, que é a tua vida, né. Excelente. 9h pontualmente, mais uma produção. Pode mandar para a gente, por favor? Vamos lá para ver quem está conosco. Renata Souza, do Parque Itália. Depois da gravidez, meu corpo mudou e passei a evitar o espelho. Procedimentos estéticos podem realmente ajudar a resgatar o amor próprio? Vamos lá, Vera. Com certeza, a gente precisa antes avaliar, ver o que que é a sua insatisfação, por que que você falou que teve essa mudança. Claro que o tratamento estético ajuda, assim, sem cirurgia plástica, a gente tem diversos tipos de tratamentos que pode te ajudar, mas antes a gente precisa, claro, fazer uma avaliação para ver se é possível a gente tratar você através dos tratamentos estéticos sem precisar de uma cirurgia plástica. Porque eu não sei o quanto você engordou também, quanto ficou de flacidez e o que está te incomodando exatamente. Muito bem. Obrigada, Renata, pela sua participação. Vamos lá, mais uma pergunta para a gente. Vamos ver quem está conosco. Pode mandar, produção. Por favor, Vanessa Rocha, Nova Campinas. As redes sociais ajudam a quebrar padrões ou acabam gerando novos modelos de beleza ideal? Vamos lá, então, nosso psicólogo. Acredito que os 2. A gente sempre tem a balança, a gente vê muita rede social utilizada para gerar influências positivas e também a gente vê o outro lado, que é para venda de todos os segmentos. Uhum. Então quando é usado essa questão dessa beleza ideal, a gente vê sim muita gente diferente, muita gente saindo da caixa de um padrão do olho claro, cabelo assim, corpo assado. Então é como a moda, o que era muito usável nos anos 80, 90, hoje para a galera, para os jovens é cringe, né. Mas daqui 10 anos isso pode voltar à tona. A moda sempre costuma trazer referências, então o que for utilizado lá hoje novamente é utilizado, e a beleza também ela se encaixa muito nisso. Esse padrão da beleza ideal muda muito.
Então, há 10 anos atrás, a gente tinha uma referência de um rosto masculino, uma referência de um rosto feminino, hoje é totalmente o inverso. Então, assim como os procedimentos, o auge dos procedimentos foi trazer, uma aparência mais chocante, né, com bastante harmonização para os homens, os preenchimentos de forma geral, a gente viu que aquilo era referência em algum momento, e aí a galera voltou atrás e agora não é mais uma referência, porque mudou. Então esse rompimento ele vai te levar para vários lugares sim. Muito bem. 9 horas mais 2 minutos. Tem mais perguntas? Mudar, você que quer mudar um pouquinho e que opta por algo mais natural, né? Tem mudado as coisas? O que está acontecendo, né? Por que que a gente está buscando mais naturalidade? Vamos lá, a Marina Lopes, do Nova Europa. Como a estética pode atuar junto à saúde mental, ajudando pessoas que sofrem com baixa autoestima e distorção da autoimagem? Uau, que conexão, né? Estética e a A questão da saúde mental, psicologia aí, é. muito bom os 2 agora, por favor. Então acho que é Né, eu acho muito que é bem legal. Pode Acho que começar, Vera. Tá. A estética, como a gente falou, é claro que aumentando a autoestima, isso vai à saúde mental, vamos dizer assim, né, como Uhum. você relatou. A gente primeiro precisa descobrir o que está te incomodando exatamente, porque muitas vezes realmente você precisa do tratamento estético, como a gente já até abordou aqui. Às vezes é um nariz que está tortinho, que te incomoda, às vezes é um lábio que está muito fininho, que acaba te incomodando. Então a gente, ou as rugas, linhas de expressão, não sei o que você tem, o que está te incomodando, a gente avaliar isso e, se for necessário, é claro, a gente vê o que está acontecendo com a sua saúde mental. Porque, vamos dizer assim, que se te incomoda é a parte estética, a gente consegue resolver a parte da saúde mental. Mas, se aquilo ali, a gente fez lá um preenchimento labial, por exemplo, e aquilo não está te satisfazendo, aquilo foi uma válvula de escape, como a gente falou aqui, aí a gente tem que investigar e ver se isso também não está aí com a sua, com a parte mental, né, com a sua autoestima, com falta também de nutrientes, minerais, que isso acaba, também prejudicando. Eu trato muitos pacientes também que eu tenho, por exemplo, o Ser Mais Pleno, onde a gente consegue investigar através de uma ficha anamnese, que é gratuita, até se você quiser, tá? Vou te dar de presente para Que você legal. estar lá preenchendo, onde a gente vai investigar se não está com falta de vitaminas, minerais, aminoácidos, que está levando aí também a prejudicar neurotransmissores, né, que a gente precisa aí, e também investigar aí a parte estética. Você está bem pertinho aí da clínica, né, da Nova Muito Europa, bom, pode me muito bom. procurar. Olha aí, que legal. Agora a psicologia aliada à estética para melhorar a qualidade de vida, a baixa autoestima, a distorção da imagem. Que legal, né, uma conexão bem interessante aí das 2 profissões. Exato. E a Vera falou muito bem, acho que mais para complementar mesmo. A gente também faz a anamnese com o paciente para entender e aprofundar, porque tem muito conteúdo, então em apenas uma conversa a gente não consegue identificar. Então a gente precisa ir aprofundando camada por camada, porque às vezes o paciente ele vai ter essa resistência, ele acredita que o terapeuta ele vai estar julgando, ou que o terapeuta ele vai pegar aquela conversa e passar para outra pessoa, isso não pode. Então, para construir esse elo de confiança leva um tempinho, e na anamnese a gente consegue pegar bastante informação importante. Só para complementar o que a Vera Uhum. disse, é extremamente importante, né, a gente ter esses procedimentos em alguma deficiência. Por exemplo, eu tenho lentes de contato no dente, eu usei aparelho por muito tempo, e aí de tanto ficar com o aparelho, acabou manchando dos 2 dentes da frente. Isso me trazia um desconforto muito grande, e não conseguia arrumar, mesmo fazendo clareamento. E aí eu fui para estética e eu coloquei e falei: "Fiquei super satisfeito com isso". Uhum. Agora, quando a gente vai para a parte da autodistorção, se você já identifica que você tem não só a baixa autoestima, mas uma distorção de imagem, aí é um pouquinho mais agravante. Então, antes de você procurar
um procedimento estético, procure um profissional da saúde mental para você avaliar como que está essa sua relação com a imagem na qual você está vendo, porque uma coisa é autoestima baixa e outra coisa é uma distorção de imagem, que aí pode se desenvolver por uma depressão e pode ir para mais agravantes. Então, se você sente, já entende como você pontuou, para fazer os dois ficarem aliados, você pode começar a passar pela terapia e, obviamente, você também pode fazer um procedimento estético ali, desde que você sempre investigue as causas, tá bom? Excelente, muito bom, gente. Nosso bate-papo de hoje aí riquíssimo, né, com bastante conteúdo. Acredito que a participação, dos nossos telespectadores fecha com chave de ouro o nosso programa de hoje, e fica claro que a beleza ela vai muito além da estética, ela passa pela autoestima, pela aceitação, pelo equilíbrio, que cuidar da aparência pode ser sim uma forma de saúde, mas desde que venha de dentro para fora, né, e com muita cautela, com muito equilíbrio, procurando profissionais especializados que realmente são gabaritados para executar todo esse procedimento, seja da estética ou da saúde mental. Quero agradecer muito a participação de vocês, Vera, mais uma vez, gratidão, obrigada pela troca, né, pelas informações, pelo conhecimento e por responder aí os nossos telespectadores. Gratidão. Eu que agradeço aí pelo convite, foi um prazer poder responder, poder ajudar, trazer esse conteúdo, porque com certeza vai ajudar aí muita gente, né, os ouvintes, porque é um conteúdo bem relevante, são coisas que estão acontecendo no momento e para você também poder se identificar aí, o que está acontecendo com a sua autoestima, será que é o tratamento estético que você está precisando ou será que é a parte mental, a parte da psicologia, procurar um profissional qualificado? Quero mais uma vez agradecer a vocês. Maravilha. Você falou que tem atendimento gratuito, né? Você pode Isso. falar pra gente? Porque Tá. isso é legal, gente. Vamos lá. Isso. Eu tenho um método que chama Ser Mais Pleno. É o quê? É uma ficha anamnese que você preenche online. Ela é gratuita. Através dessa ficha anamnese eu consigo identificar o que está acontecendo, porque você está com falta de energia, você dorme cansado, acorda cansado, você não está conseguindo emagrecer, muitas vezes você come lá uma folha de alface e mesmo assim você está engordando. Tudo isso tem a ver com a parte da parte sistêmica, às vezes é falta de vitaminas, minerais. E através dessa ficha eu consigo identificar, te passar um parâmetro do que está acontecendo com você, o que você precisa procurar, às vezes a parte alimentar ou a parte de nutrição. Então eu estou dando gratuitamente, se vocês quiserem podem mandar o WhatsApp ali, a gente manda a ficha da anamnese, vou mandar para a produção, para eles poderem estar enviando para vocês. Então você que é ouvinte, está ouvindo esse programa, eu estou te dando gratuitamente. Maravilhosa, obrigada, obrigada, sucesso, viu? A gente agradece também o nosso psicólogo, hipnoterapeuta, né? Depois a gente vai trazer um programa para falar de hipnose, que é bem interessante também, e você trouxe aí um grande conteúdo, uma grande contribuição, então é só gratidão, obrigada pela sua participação, sinta-se convidado para mais vezes também, assim como a Vera. Olha só, agradeço novamente aqui. E acho que é importante, porque a hipnoterapia, a hipnose aliado aí com a psicologia, com a psicanálise, é fundamental, às vezes, para aquele paciente que quer um tratamento um pouco mais rápido. Então, a gente consegue aprofundar aí com a hipnose, é muito, muito legal. Gostaria de agradecer novamente a todo mundo que assistiu, a minha colega Vera, você. Fiquei muito feliz de ter vindo aqui, espero conseguir ter contribuído aqui para a audiência. E é isso, gente. A gente se vê. A gente tem aqui a lista da Vera que depois eu vou pedir também. Então é isso. Busquem sempre profissionais capacitados, profissionais que estão com um olhar além do dinheiro, porque mais importante que o dinheiro é a sua saúde e a sua vida. Não adianta você ficar bonito e ficar feio emocionalmente. Acho que as duas coisas têm que sempre estar atreladas. Uau, muito bom, que legal. Muito obrigada aos dois mais uma vez. Você de casa, muito obrigada. E amanhã, Estúdio Câmara, a gente traz um assunto que mexe com o coração, viu? Pais ausentes, mas ausentes emocionalmente. Quando estar presente não é o suficiente. Amanhã a gente fala sobre a diferença entre a ausência física e a ausência emocional e os impactos no desenvolvimento dos filhos
e os caminhos também para reconstruir vínculos. Então não perca, Estúdio Câmara amanhã, a partir das 8 da manhã, é ao vivo. E você que está ligadinho aqui na TV Câmara Campinas, continue com a gente, porque daqui a pouquinho tem direto da Central de Informação, né, da Inteligência Artificial aqui da TV Câmara Campinas, a nossa jornalista IA, a Iria, trazendo informações aqui de Campinas, do estado, Brasil, mundo, também cotação do dólar, euro e muito mais. E ao meio-dia nós temos Câmara Notícia, com informações do Legislativo e aqui de Campinas, e claro, a programação da TV Câmara Campinas, feita por toda a nossa equipe, com muito carinho, especialmente para você que está aí do outro lado. Obrigada pela sua audiência, pela sua companhia, uma ótima terça-feira, se cuide e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.